Recentemente, foram divulgadas notícias e rumores na mídia e nas redes sociais de que caças venezuelanos Sukhoi Su-3 cruzaram a fronteira com o Brasil, sobrevoando o estado de Roraima. Esse tipo de situação é preocupante, considerando a crise diplomática atual entre Brasil e Venezuela, que já vive uma relação tensa. Mas será que essa informação é verdadeira? Ou existe um certo exagero por parte de quem está certo? Os relatos iniciais vieram de moradores da região de Pacaraima, cidade próxima à fronteira, que afirmaram ter visto 2 caças venezuelanos sobrevoando o limite do território brasileiro. A informação foi divulgada por um site independente, especializado em temas militares, que não possui vínculos com o governo brasileiro ou com as Forças Armadas. A notícia foi divulgada rapidamente pelas redes sociais, despertando o interesse público e ampliando a divulgação sobre a segurança nacional. Para muitos, a presença militar venezuelana na Amazônia é um ponto sensível. O lado venezuelano da fronteira já conta com grande presença de tropas de Maduro, o que aumenta a preocupação em relação à segurança na região. Esse movimento ocorre em um momento particularmente delicado. Brasil e Venezuela, que historicamente mantinham boas relações, agora enfrentam uma crise diplomática que parece se discutir cada vez mais. A partir de 2023, a posição do governo brasileiro em relação ao regime de Nicolás Maduro começou a mostrar sinais de distanciamento. Maduro, que é oficialmente reconhecido pela ONU como um ditador, tem sido alvo de críticas de diversos países e organizações internacionais por abusos contra seu próprio povo, como repressão a opositores e violação de direitos humanos. Mesmo assim, em maio de 2023, o governo brasileiro recebeu Maduro com honras de chefe de Estado, e, na ocasião, Lula e Maduro fizeram manifestações de apoio mútuo, prometendo fortalecer as relações entre os dois países e reafirmando uma suposta amizade ideológica. No entanto, essa proximidade não se sustentou. No início de 2024, sinais de afastamento entre Lula e Maduro tornaram-se mais evidentes. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressou oficialmente sua preocupação com o andamento do processo eleitoral na Venezuela, após uma série de eventos que comprometeram a transparência das eleições. Uma candidatura da oposição foi desqualificada, enquanto outra sequer conseguiu registrar a sua candidatura, forçando a oposição a procurar outro nome próximo ao prazo limite. Diante desses episódios, Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, declarou que houve uma quebra de confiança entre os dois países. O Brasil, que buscava atuar como mediador para garantir eleições livres na Venezuela, sentiu-se frustrado com a falta de compromisso do governo venezuelano. Como resposta, em 30 de outubro, o governo venezuelano convocou seu embaixador de volta a Caracas, criticando as declarações do Brasil como intervencionistas e grosseiras. No campo diplomático, a retirada de um embaixador é um gesto claro de descontentamento, refletindo o desconforto do governo de Maduro com a postura brasileira. Apesar das dificuldades, Maduro foi reeleito com grande maioria dos votos no final de julho de 2024. Porém, 2 dias após o pleito, o Brasil solicita a divulgação das atas eleitorais, pedido que foi negado pela Suprema Corte da Venezuela. Em agosto, a Corte reafirmou a vitória de Maduro, consolidando o clima de desconfiança entre os dois países. Outro momento delicado ocorreu na reunião do BRICS, em outubro de 2024. O BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aceitou novos membros este ano: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Contudo, a Venezuela e a Nicarágua, aliados de longa data da Rússia, foram restaurados da cúpula por pedido do próprio presidente Lula, que argumentaram que são países governados por regimes autoritários, com os quais o Brasil deseja se distanciar. Maduro não reagiu bem à exclusão, criticando o Brasil e acusando o veto de ser uma agressão inexplicável e uma atitude semelhante ao governo anterior. Mesmo assim, ele comparou ao evento, a convite da Rússia, como parte de uma tentativa de aproximação com os países do bloco. O BRICS, por sua vez, ainda não decidiu se incluirá oficialmente a Venezuela. A cúpula anunciou que avalia melhor as qualificações dos possíveis novos membros, e a legitimidade do governo de Maduro está em questão, o que dificulta o avanço da Venezuela no grupo. As taxas aumentaram no final de outubro, quando o governo venezuelano convocou seu embaixador Manuel Vadel de volta ao país. A questão das caçadas venezuelanas reacende preocupações, mas essa não seria a vez que surgem rumores sobre sobrevoos primeiros militares perto da fronteira brasileira. Em 2019 e 2016, barcos semelhantes circularam,
e foram desmentidos pelas autoridades brasileiras, que afirmaram que as imagens que circulam agora são antigas e não representam uma ameaça real de invasão ou conflito armado. Contudo, a circulação de notícias falsas em um momento de crise diplomática pode aumentar a desconfiança e agravar o estresse entre os dois governos. Em um cenário hipotético de conflito militar entre Brasil e Venezuela, a vantagem parece estar do lado brasileiro. Diversos fatores entrariam no jogo, como o tamanho das forças armadas, o nível de tecnologia, os recursos econômicos e o apoio de alianças regionais e internacionais. O Brasil tem cerca de 360 mil militares ativos nas três forças, Exército, Marinha e Força Aérea, enquanto a Venezuela possui em torno de 115 mil soldados. Essa diferença numérica já coloca o Brasil em vantagem. Em termos de equipamento, o Brasil possui um arsenal mais moderno, com caças Gripen suecos, que são superiores aos Sukhoi Su-3 da Venezuela. Ambos os países operam veículos blindados, mas o Brasil tem uma vantagem com tanques Leopard 1 a 5 e sistemas de artilharia variados. Além disso, a Marinha brasileira conta com fragatas, submarinos e uma ampla capacidade de patrulha nas áreas costeiras, ao passo que a Marinha venezuelana possui apenas embarcações leves e não tem submarinos, limitando sua capacidade naval. A economia brasileira, mais robusta e diversificada, também permitiria um maior suporte financeiro em caso de um conflito prolongado, enquanto a Venezuela enfrentava uma situação econômica crítica, com avaliações internacionais e crise interna. Esse cenário dificultaria a sustentação de uma campanha militar de firmeza. No caso de um confronto, a Venezuela poderia tentar realizar incursões pontuais em áreas de fronteira, na Amazônia, onde a presença militar brasileira é limitada. O Brasil, no entanto, priorizou a defesa do território e responderia com contra-ataques aéreos e terrestres, utilizando sua frota de caça e sistemas de radar avançados para garantir o controle do espaço aéreo. A Marinha brasileira também teria capacidade para bloquear qualquer tentativa de transporte militar venezuelano nas águas brasileiras. No plano diplomático, o Brasil poderia contar com o apoio de países sul-americanos, membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, que tem interesses na estabilidade da região. A recente oposição dos Estados Unidos ao governo de Maduro poderia significar apoio logístico ou militar a favor do Brasil, caso o conflito aumentasse. A Venezuela, por sua vez, poderia procurar apoio da Rússia ou da China, mas o envolvimento direto de ambos é sugerido, pois isso colocaria em relações de risco mais amplas com o Ocidente. Diante desses fatores, um ataque direto da Venezuela é provável. As forças militares brasileiras são superiores, e um conflito de grandes proporções dificilmente traria benefícios para o governo de Maduro. A tensão diplomática, no entanto, permanece alta e exige cautela de ambos os lados, pois provocações militares poderiam levar a um escalonamento indesejado. Diante desse cenário de incertezas e tensões crescentes, é essencial que o Brasil e a Venezuela mantenham foco na diplomacia e no diálogo. Embora as provocações e disputas políticas possam intensificar a crise, o caminho da cooperação e do respeito às fronteiras deve prevalecer para garantir a estabilidade e a estabilidade da região. Deixe nos comentários o que você acha da segurança dessa situação. Será que a relação entre os dois países ainda tem chance de melhorar, ou estamos diante de uma ruptura irreversível? E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar.